Fala, Dev, voltando para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. Se inscreva no canal, curte, compartilhe, comente, deixe seu joinha no vídeo se você gostou e ativa o sininho para você receber notificação de novos vídeos que assim eu postar no YouTube, perfeito? Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Eu quero voltar um pouco aqui a desenvolver alguns módulos do nosso server. Eu não sei se você lembra, lá no início do nosso curso aqui, a gente começou a desenvolver o back-end também em paralelo, para que mais no futuro a gente possa fazer a integração. E a gente partiu para desenvolver o mobile, desenvolvemos até além da conta, e agora a gente vamos voltar um pouco para o back. Aí eu vou ficar intercalando assim de tempo em tempo, em menos tempos agora, com certeza, mas a gente vai intercalar com o back-end e também o mobile. Vamos desenvolver em paralelo assim as duas aplicações, perfeito? E aqui hoje a gente está no server, no back-end, e a gente vai construir, a gente vai criar um módulo aqui para que a gente possa dar continuidade também no back-end, não esquecer esse carinha que a gente começou, né? Então, se você procurar no canal aí, você vai ver que a gente parou, a gente fez uma estrutura legal, a gente criou aqui, só dando uma relembrada, a gente criou um módulo de autenticação, a gente criou um módulo de config, onde que você vai ter todas as configurações. É claro que a gente fez aquela estrutura básica, a gente não implementou validação, a gente não deu aquela refinada nos nossos módulos, né? Só lembrando. A gente tem um módulo de Envy, temos um módulo do Prisma aqui, onde a gente compartilha as nossas autenticação com o nosso banco de dados. Nós temos uma pasta aqui onde que a gente vai adicionar todas as nossas validações que a gente vai ter na nossa aplicação. Então a gente vai criar as pastas aqui dentro para que a gente possa ter isso em um único local. A gente não fica esparramando aquele monte de pasta em nossa aplicação, né? E também a gente construiu o nosso módulo de usuário. E lembrando que a gente já estava subindo essa aplicação, o nosso banco de dados aqui a gente está conectando com o Postgres, só dando uma relembrada, tá? O token aqui ele expira por 7 dias, nossa porta 3001. Antes de eu continuar aqui no nosso main, assim, antes de eu dar continuidade aqui no nosso main, eu vou adicionar uma validação aqui interessante que eu curto muito, que eu não tinha adicionado anteriormente, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar até para que a gente possa ter esse carinha aqui na hora que eu executar, eu vou conseguir capturar essas duas informações, tá? Eu vou adicionar aqui a nossa porta e eu também vou adicionar aqui o nosso essas duas informações aqui referente à nossa validação, perfeito? Referente ao nosso Swagger. E lembrando que o nosso Swagger ele está api.docker. Deixa eu só colocar api.docker, que é o local que a gente vai acessar o nosso Swagger, a nossa documentação, para que a gente possa criar essas validações, perfeito? Eu só vou ajustar esse detalhe aqui, deixa só eu ver um detalhe aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, antes da gente ajustar esse carinha aqui, ó, eu tô pegando o nosso porta aqui, que eu já tô mapeando esse carinha. Então, eu já tô pegando o nosso porta, já tá, e aqui eu só vou substituir por esse cara aqui, ó. Substituir só por esse, porque eu já tô pegando do nosso, aqui, as variáveis ambiente do nosso, opa, database não, né? Do nosso módulo de Envy, né? Que é o nosso módulo aqui, ó. Então ele já está exportando essas variáveis para toda a nossa aplicação. Então, em qualquer local a gente pode utilizar esses carinha que a gente já vai estar mapeando esses caras. No momento que eu executar, esses console.log vai aparecer aqui no nosso terminal. Aqui, ó. E lembrando, não sei se você recorda desse detalhe, a gente está utilizando um container e o meu já está rodando aqui, que é o nosso banco de dados. Ok? O nosso banco de dados a gente já tem configurado, a gente passou por esse processo. Se você voltar no início, você vai ver, você vai poder
você vai poder assistir as aulas com essas validações, com essas configurações que a gente fez. A gente criou o banco de dados, fez toda a configuração. Então, para a gente ter essa estrutura até aqui, a gente já passou por bastante coisa, a gente já configurou muita coisa. A gente já está na parte da criação dos módulos. Então, antes de eu executar, eu quero passar por algumas informações aqui, ó. A gente tem o nosso env, a gente tem o nosso container aqui, que é na onde que a gente criou as nossas informações, né? Deixa eu só fechar isso aqui. A gente tem as nossas chaves privadas, que eu não estou enviando para o nosso... Eu tenho uma informação aqui de TXT, eu não vou nem abrir, que provavelmente deve ser senha. E a gente tem mais algumas configurações, tem um módulo de usuário e tem o nosso app módulo aqui, onde que a gente configura algumas informações necessárias da nossa aplicação. E a gente tem o nosso Prisma aqui com o nosso esquema de dados, com o nosso banco de dados, que a gente já fez isso aqui lá no início também, perfeito? Então, o que eu quero fazer com vocês aqui, antes de eu rodar essa aplicação? E só lembrando, deixa eu vir aqui no nosso package.json, eu tenho aqui configurado, na realidade eu quero adicionar algumas variáveis também aqui, alguns scripts para que eu possa executar esses carinha, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu coloquei uma vírgula no final, dei um espaço aqui e eu vou adicionar esses carinha que eu já tenho, são 3 variáveis aqui. Adiciona esses carinha aí, deixa eu só dar um salvar aqui, formatar documento. Eu tenho aqui o Prisma Generator, que ele vai gerar as tipagens, gerar um monte de informação. Nós tem aqui o Prisma Migration, que vai criar as migration da nossa aplicação. No momento que você gera alguma mudança no nosso banco de dados, você tem que fazer essas atualizações, essas migration, tá? Então aqui ele fica todas as mudanças que você faz, as atualizações. Assim ele cria um migration e fica exposto aqui o que você fez de mudança, tá? Adicionou uma tabela, adicionou um model, né? Fez mudança em algum campo, fica adicionado aqui. Ele cria uma migration e essa migration vai ter um arquivo SQL e aqui vai ter as informações da atualização que você fez na sua aplicação, perfeito? E também outro detalhe importante, nós temos aqui o nosso Prisma Studio. Você não necessariamente precisa de uma ou outra aplicação para que você possa administrar, possa ver as suas informações de banco de dados. Então você pode executar esse carinha aqui, ó, yarn, Prisma, Studio, você vai ter um administrador de banco de dados. Você vai poder ver todos os dados através dessa aplicação e no seu terminal. No seu navegador, que é muito mais fácil do que você instalar uma aplicação externa, fazer configuração, tá bom? Então, se a sua aplicação estiver rodando, você vai conseguir ver os dados automaticamente e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, perfeito? Então, primeiramente, faz tempo que a gente não executa a nossa aplicação. Adicionamos aqui as nossas informações aqui no nosso main.ts, lembrando que é no nosso main, que é o primeiro arquivo a ser lido dentro da nosso projeto. E depois você vem aqui no package e adiciona esses três scripts aqui, que é o script de geração do nosso Prisma, perfeito? Feito isso, agora a gente vai executar aqui a nossa aplicação. Então eu vou fazer o seguinte, yarn start dev, é a nossa aplicação que executa, ele vai ter um monte de logs aqui, que eu deixei os logs, a gente já desenvolveu muita coisa, né? Então ele parece todas as informações que a gente fez e aqui tá os dois console log que eu adicionei, tá ok? Então você copiando aqui a URL, você vai vir no seu navegador, adiciona e a gente já vai ter aqui o nosso Swagger, que é a nossa documentação da nossa aplicação. Então a gente tem aqui a nossa session. Lembrando, ó, a gente já fez essa configuração, a gente não precisa de estar autenticado. O usuário aqui, para adicionar algumas informações, a gente não precisa de estar autenticado. Lembrando que para excluir, para editar, provavelmente a gente vai precisar de estar autenticado, né? Eu não adicionei aqui, mas para você buscar, até por ID também, para você buscar por ID, você precisa de estar autenticado, menos para você buscar todos, dependendo da sua aplicação que você vai fazer e para você criar. Claro que você criar um usuário, você tem que ele tem que ser um endpoint exposto, né, para que você possa criar.
O módulo de configuração, aqui a gente tem 5 endpoints, né? Então todos eles precisam de estar autenticados para que você possa acessar eles, né? Para que você possa realizar alguma tarefa. Então ele abre tudo certinho, mas na hora que você executar, ele dá um erro aqui e fala que precisa de estar autenticado, perfeito? Isso aí é as nossas configurações e a gente vai tocar o barco para frente. Lembrando, eu vou vir aqui no projeto, a gente está trabalhando hoje na criação do nosso módulo de channel. Então a gente vai dar continuidade nesse carinha, ok? Vou dar vou dar um stop na aplicação. A gente vai precisar do terminal até para criar o nosso módulo agora, né? Eu não sei se vocês lembram, lá no início a gente usava um módulo de recurso aqui, que é um módulo nativo, um módulo que eu tenho instalado globalmente na minha máquina. Se eu vim aqui ó, em Next menos version, e eu vou ter a minha versão instalada na minha máquina. Eu estou na versão 11.0.7. Eu atualizei recentemente a minha versão. Então eu estou nessa versão agora para que eu possa criar uma aplicação aqui, criar um módulo ou alguma informação assim no meu projeto. Eu vou utilizar Next, G de generator, né? Então eu posso escrever assim ou eu posso abreviar e escrever só um G. Resource. Eu vou criar aqui o módulo de channel, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui channel, eu vou vir aqui no nosso Prisma, eu vou caçar o módulo de channel aqui, ó, model. Então você coloca seu módulo channel, então tá aqui o nosso módulo. Esse carinha aqui que a gente vai criar agora, então ele tem relacionamento aqui com mensagem, com o nosso módulo de mensagem. Então se você vir aqui, ele vai ter relacionamento com esse cara aqui. É claro que o canal ele tem relacionamento com mensagem, né? Porque a gente envia mensagem. Então a gente tem esse carinha aqui, a gente tem aqui no nosso módulo o ID, name, description, type, seed, last message, at, que é a última mensagem enviada, né? Frozen, se ele está parado, desabilitado, a contagem de membros, se ele está um grupo escondido, você pode esconder o grupo, alguma coisa nesse sentido, né? Então você está aqui como false, já tem algumas informações padrões aqui. E create by user, que é o usuário que criou. Então a gente tem relação aqui com o channel aqui em cima, aqui, ó, esse carinha aqui. Então o usuário que criou, ele vai ter o ID do usuário que a gente criou esse carinho, beleza? Então, voltando aqui, vamos ver se está tudo certinho. Channel aqui, né, que é o nome do nosso módulo. E eu vou adicionar uma flag aqui, ó, no spec. Porque se eu não adicionar isso aqui, ele cria um arquivinho de spec. O spec quer dizer de teste. Então, eu não quero trabalhar com teste aqui. Eu vou adicionar automaticamente. Eu quero deixar esses arquivos de spec de fora. Em outro momento, a gente trabalha com esses módulos de teste, né? Teste de aplicação. Se inscreva no canal, curte, compartilhe, comente, deixe seu like se você gostou do material e ativa o sininho para que você possa receber notificação de novos vídeos que assim eu postar no canal. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima aula.